Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia, 7 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. Ucrânia quer ataques a países. A Ucrânia quer que a OTAN ataque alguns países. Sobre um deles eu já falei com vocês aqui alguns meses atrás, que foi sobre o Irã. O Zelensky falou publicamente que queria ataques contra o Irã porque supostamente, o Irã estaria produzindo drones, fornecendo para a Rússia para que a Rússia atacasse o território ucraniano. Alguns de vocês colocam o que nunca foi comprovado, tá? Nunca houve comprovação, o Irã nega isso, mesmo os Estados Unidos, que acusam o Irã também de produzir os tais drones, o Pentágono diz que não existem provas disso. Existem indícios, mas não provas, segundo o Pentágono. E o Irã nega. Alguns de vocês me perguntam o seguinte nos comentários aí do vídeo. Tiago, mas qual seria o problema? Qual é o problema do Irã fornecer armas para a Rússia utilizar no território ucraniano? Na minha opinião pessoal, nenhum. Assim como na opinião pessoal de vários de vocês. Não tem nenhum problema. A questão é a seguinte. Para a opinião internacional, vários dos territórios que hoje compõem a Rússia por opção própria do povo dessas regiões e que antes compunham a Ucrânia, estamos falando de algumas regiões que antes eram ucranianas e agora são russas, isso não é reconhecido pela opinião internacional. De forma que, se o Irã, estou falando segundo a questão internacional, né? De forma que, se o Irã fornecer armas para a Rússia utilizar nas suas operações contra a Ucrânia, no território ucraniano, isso pode servir para a bolha da OTAN, ou qualquer país que o queira, sancionar o Irã com este argumento. Então, o Irã, que quer reduzir as sanções contra a sua economia, tem evitado isso, se é que isso realmente é verdade. Tem evitado admitir, mas até o momento não se encontrou nenhuma prova. O que é muito provavelmente, na minha opinião, quando não existe prova de uma coisa, essa coisa, até o momento, então, não existe, não é uma verdade. Então, segundo a minha opinião pessoal, nenhum problema. Segundo a questão internacional, sim, existem vários problemas aí. Esse aqui é o ponto. Mas o fato é que agora a Ucrânia, ela traz aí, claro, a minha opinião é a questão de um projeto contra a OTAN. Como a Ucrânia é uma ferramenta da OTAN, logicamente que, na minha opinião, não vai ter problema nenhum. É bom que a gente deixe claro a nossa opinião, isso é muito claro. Todo mundo tem a sua visão de mundo e é sempre importante que as pessoas externem isso, né? Então a minha opinião, minha visão de mundo sempre é muito clara aqui no canal. Agora, a novidade nessa questão aí é o fato pelo menos, né, segundo aquilo que eu sei, é o Zelensky colocar a Síria no meio desse pacote, é o governo ucraniano colocar a Síria no meio desse pacote, porque segundo o governo ucraniano, a Síria também estaria produzindo drones que estão sendo utilizados para atacar a Ucrânia. Aí eu trago a seguinte matéria para discussão aqui. Proposta secreta da Ucrânia, nem tão secreta assim, porque o Zelensky já falou publicamente sobre isso. Fábricas de drones de ataque no Irã e na Síria, a matéria continua. De acordo com um documento secreto, não tão secreto, revelado pelo The Guardian, que é a mídia britânica, o Irã teve dificuldade em atender a crescente demanda de drones suicidas de Moscou, de modo que uma fábrica na Síria também os produziu. Mas agora a produção está se mudando para a Rússia. O documento que Kiev deu a seus aliados ocidentais, a Ucrânia sugere bombardear essas fábricas de drones na Síria e no Irã, e diz que podemos fazê-lo se você fornecer os meios necessários de destruição. Então o fato é esse, vamos falar um pouco sobre esse tema. No mapinha para vocês aí, a Ucrânia, a Síria e o Irã, cada um na sua cor respectiva. Na sua cor não, né? Na cor que eu atribuí. Trago aí 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Um documento ucraniano pedia ao G7, ao grupo dos 7, aí Estados Unidos e a sua corte de puxa-sacos,
ataques contra locais no Irã e na Síria, que são rivais dos Estados Unidos. Não quer dizer que essa coisa de perguntar para o G7, sobretudo para os Estados Unidos e para os britânicos, se eles querem atacar a Síria e o Irã, é a mesma coisa que perguntar para o macaco se ele quer banana. A questão é que precisa de um ensejo para fazer isso. A Síria já é alvo de uma operação transnacional que tenta derrubar o governo do Bashar al-Assad, tanto é que os Estados Unidos têm, a convite de ninguém, 900 soldados dentro da Síria. Então eles colocam tropas dentro da Síria e existem operações no momento com um discurso de combater o terrorismo e continuam lá ocupando, tentando derrubar o governo do Bashar al-Assad. Esse é o ponto fundamental da nossa discussão aqui. Então, existe vontade, o que falta é ensejo. E claro, no caso do Irã, é uma nação politicamente mais organizada, tem uma força militar mais robusta, aí o buraco é muito mais embaixo, fazer operação transnacional dentro do Irã é bem mais complicado, porque na Síria já não houve sucesso. Até porque tanto o Irã quanto a Rússia abraçaram a Síria e não deixaram essas operações transnacionais irem à frente. Agora, no caso do Irã, a coisa é muito mais complicada. É bem mais complicada. Segundo ponto, a mídia, então assim, ó, vontade não falta para a OTAN fazer algo ali, o que precisa de ensejo, mas essa materialidade que o Zelensky fala aí, que tem provas de que os drones são iranianos, ela não existe. O fato é que a tecnologia de muitos dos drones russos é iraniana. Só que os drones, até o momento, não houve prova de que foram produzidos pelo Irã. Muito provavelmente foram produzidos na Rússia. Segundo ponto, a mídia dos Estados Unidos forçou a tese dos drones iranianos para endossar um ataque, mas falhou. Eles nunca conseguiram avançar nessa discussão e promover uma certa atmosfera que autorizasse qualquer situação pior contra o Irã, e o Zelensky também insiste nisso, mas não existe muita atmosfera. E se no passado recente já não tinha, agora que a figura do Zelensky está cada vez mais desmerecida, a coisa fica cada vez mais difícil. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. O Pentágono, continuamos no mesmo assunto. O Pentágono falou algumas vezes sobre não ter materialidade para comprovar o envolvimento de países na produção de drones que não a própria Rússia. Então, não há comprovação, segundo palavras do próprio Pentágono, de que o Irã realmente esteja envolvido na produção desses drones e esteja mandando os tais drones para a Rússia. Segundo ponto, o Irã nega que forneça os drones na busca de reduzir o ensejo para que a OTAN possa sancionar ainda mais o país. Tanto é que o Irã tem trabalhado de maneira muito paciente com os Estados Unidos, e claro com outros países, mas o grande entrave são os Estados Unidos e Israel baforando no cangote dos Estados Unidos, para fazer avançar um acordo nuclear que derrube as sanções sobre o Irã. Porque isso facilitaria a vida econômica do Irã e permitiria um crescimento, aí com crescimento e desenvolvimento, uma governabilidade mais tranquila e etc, etc, etc. Tudo que é produto de um crescimento sem grandes entraves. Justamente por isso o Irã nega o fornecimento de drones e até o momento não existe prova nenhuma de que o Irã enviou drones para a Rússia para que eles sejam usados para atacar o território ucraniano. Terceiro ponto, mesmo Israel, que é rival do Irã, tá? Acho que vai ser um rival do jogador, né? Rival do Irã. Mesmo Israel, que é um rival do Irã, recusou o apoio militar direto à Ucrânia, mantendo as suas relações com a Rússia. E várias vezes o Zelensky, o Volodymyr Zelensky, a figura que aparece na foto, acho que nem precisa dizer, né? Tá, o cara está em tudo que é festa, tudo que é festival, né? Agora talvez os convites comecem a desaparecer mais porque a imagem dele já está murchando. Mas o Zelensky várias vezes tentou utilizar essa questão dos tais drones iranianos para puxar Israel para dentro da discussão, para tentar fazer com que Israel comprometa-se diretamente em apoiar a Ucrânia e sem ser com ajuda humanitária. E não conseguiu muito sucesso porque Israel tem boas relações com a Rússia. E a Rússia, né, porque tu fala que o Irã está participando, não, o Irã entrou do lado de lá, então é bom que Israel, que é inimigo do Irã, entre do lado de cá e a gente equilibra as coisas, mas Israel não embarcou porque tem boas relações com a Rússia,
Tanto é que Israel tem boas relações com a Rússia tem boas relações com a Síria, Israel ataca pontos na Síria e ainda mantém uma certa relação ali. E o Irã também é grande parceiro da Síria e um parceiro da Rússia no seu apoio à Síria, então existe um equilíbrio complicado que o Zelensky tentou mudar, só que não houve sucesso, né? Tanto é que o Zelensky tentou constranger o parlamento israelense, né, e foi bastante criticado por isso aí. Aí, continuamos no mesmo assunto, tá? Eu vou aproveitar que estou falando desse assunto, já falei para vocês que tem temas que eu acho importantes, nem tem muito a ver com o assunto que eu estou discutindo, mas eu tento encaixar, né, porque é tão interessante que não dá para deixar de fora. Aí se eu deixo passar o dia, vou deixar para amanhã, aí, cara, aí já vem uma enxurrada de outros assuntos e eu não consigo. Mas o fato é que já que eu estou falando de Síria, vou trazer essa notícia para vocês aqui, né? Mas aí, né, não é tão encaixado, não tem problema. O importante é que vocês saibam o máximo possível sobre temas que realmente importam da geopolítica. Políticos dos Estados Unidos falam com o líder druso Sheikh al-Hajjari enquanto os protestos anti-Assad continuam em uma das regiões da Síria. Frustrações e preocupações de segurança dos locais entre os tópicos discutidos, ou seja, os Estados Unidos encontram com um grupo que se localiza dentro da Síria, um povo que vive na Síria, mas também vive em outros países, como eu vou dizer para vocês aí, que tem feito protestos contra o governo Assad e, logicamente, esses políticos vão apoiar, porque toda a força que bate contra o governo Assad é apoiada pelos Estados Unidos. A bagunça e a lambança dos Estados Unidos é tão grande dentro da Síria que já tem grupos apoiados pelos Estados Unidos brigando entre si, para vocês verem o tamanho do problema. O que eu acho incrível, já que a gente está falando de lambança, é como a mídia corporativa falou várias vezes sobre o desastre natural lá na Líbia e conseguiu omitir a discussão a respeito do fato da Líbia estar desse jeito por causa da bagunça que a OTAN promoveu. Eu só vi um cara na mídia corporativa que ele falou sobre isso durante 5 segundos. Ele falou, é que isso aí também tem uma responsabilidade de uma bagunça que a OTAN fez. E, fim. Ele falou isso, eu acho que o editor ou o diretor já veio no ponto, o produtor lá, e já, cala a boca aí, cara, que tá falando bobagem, né? Mas no caso da Síria existe uma tentativa de desestabilizar o governo do Bashar al-Assad. Assim como na Líbia houve um ataque que derrubou e matou o Muammar Gaddafi, que era o líder da Líbia. De lá para cá a Líbia não conseguiu mais se organizar. Então trago 3 pontos, vamos falar um pouquinho sobre esse apoio, já que estamos falando de Síria, que o Zelensky quer que a OTAN ataque. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Os drusos, povo citado aí nessa matéria, são um povo que vive em diferentes países da região. Líbano, Israel, Turquia, Jordânia e Síria. Segundo ponto. O governo do Bashar al-Assad, o governo sírio, ampliou os salários de funcionários públicos, mas promoveu cortes no subsídio aos combustíveis. E aí esses protestos fazem parte deste contexto de crise econômica na Síria, motivada pelas sanções dos Estados Unidos. Lembremos sempre, os Estados Unidos não só sancionam a Síria, como promovem o roubo de petróleo e o roubo de trigo da Síria. É importante que se diga isso. Os caras criam um problema, esperam a bagunça e aparecem com uma falsa solução. Esse é método dos Estados Unidos, método padrão. Terceiro ponto. Os Estados Unidos exploram pautas de minorias em países para promover a fragilização de governos soberanos. Tá? Então isso é... Os Estados Unidos usam e abusam disso e se apresentam como humanitários. Eles usam certas causas para desestabilizar os países soberanos. Eles se envolvem em muitas coisas. Estamos apoiando aquela minoria, estamos apoiando... Ontem eu falei para vocês aqui a respeito da visita da USAID na Armênia. A USAID faz um trabalho de ponta que eu digo, né, assim, é um trabalho bem feito, mas um trabalho nefasto, de desestabilizar países, não só a USAID, tá? A USAID também faz, que é um órgão dos Estados Unidos responsável por bagunças políticas. Tanto é que vocês acham o quê? Tanta instituição dos Estados Unidos aqui, falando de Yanomami no Brasil, vocês acham que eles estão preocupados realmente com os indígenas brasileiros? Então, eles não criam o problema.
O problema existe, as causas existem, as questões existem. Eles exploram e ampliam e bagunçam. Eles amplificam a questão e fazem um uso distorcido daquilo para promover bagunça. Então esse que é o ponto. A causa dos curdos, que eu sempre cito para vocês aqui, é uma delas também. Os curdos estão em vários países e eles usam a causa curda para desestabilizar esses países aí. Estão preocupados com os curdos? Claro que não. Eles usam no momento que é adequado, geram o caos, bagunçam, fazem o diabo e depois descartam quando não é mais necessário. Sérgio Moro está aí para não deixar a gente mentir, né? Sérgio Moro agora está na alça de mira, já foi ferramenta em um momento e agora os caras vão despejar o lixo em cima dele. Né? Porque já foi útil no momento, fez uma bagunça, desestruturou a nossa política, a nossa economia, rasgou o tecido social no Brasil e agora está sendo descartado que nem um bagaço de laranja chupado. Vamos ver, né? Se vai ser realmente descartado ou se vai ter alguma salvaguarda para ele aí, mas o fato é que agora foi descartado, já foi o cidadão da vez, agora a mesma mídia que fazia do Sérgio Moro um deus, agora ela tá Sérgio Moro, o mesmo STF que dizia amém para Lava Jato, o STF agora critica e lacra em cima do Moro e da Lava Jato. Né? O mundo dá voltas, né? O mundo dá muitas voltas. Aí é o segundo tema do dia, tá? Eu dou algumas pinceladas de Brasil de vez em quando, né? O segundo tema do dia, tema em destaque do dia, diz respeito à China, que criou leis para regular a inteligência artificial, algo que é muito necessário. Estamos falando aqui de novas tecnologias com um potencial enorme de produzir novas realidades, muitas das quais úteis para a sociedade, mas muitas das quais são profundamente perigosas, porque a capacidade, tanto é que a alienação da sociedade em relação às tecnologias que utiliza faz com que exista, o próprio conceito de alienação é isso, né? Faz com que as pessoas acabem virando ferramentas das ferramentas que criam, e isso é um risco muito grande. A sociedade não conhecer os desdobramentos da modernidade faz com que a gente fique alheio e desconheça os processos. E isso gera um impacto nefasto. E a inteligência artificial tem um uso tanto útil quanto perigoso. E a China está regulando isso. E aí eu trago essa matéria para vocês da Time, que fala a respeito dessa questão. Como as novas regras da inteligência artificial da China podem afetar as empresas dos Estados Unidos. A China está equilibrando pratos, porque ao mesmo tempo que ela quer manter uma certa ordem econômica na qual ela tem conseguido obter muitas vitórias e avanços, e cresce, tanto é que existe um movimento de forças políticas e econômicas para quebrar essa ordem, para frear o crescimento da China, ao mesmo tempo que ela quer manter essa ordem, ela quer manter o controle e a sua ordem social e política. Então ela está tentando equilibrar as coisas. Equilibrar ordem com o progresso. Né? Não estou dizendo que a China é positivista aqui, né? Mas ela está tentando equilibrar essas coisas. Tá? Trago aqui 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. A China lançou em agosto desse ano, tá? Mês passado, né? Sendo que setembro já está no finalzinho, né? Mas foi mês passado. A China lançou em agosto leis para regular o uso de inteligência artificial generativa, ou seja, aquelas inteligências que são usadas para a criação de conteúdo dos mais variados, né? Textuais, de imagem, de voz, etc, etc, etc. O mais conhecido aí, creio eu, para boa parte das pessoas, é o tal do ChatGPT. Né? Então é esse tipo de limitação que a China está encontrando, que ela precisa regular porque existem riscos evidentes aí. Né? Segundo ponto. O foco da China são as inteligências artificiais voltadas para o povo chinês. O que significa que a China está blindando mentes da guerra cognitiva, o que é um fato importante e é uma discussão necessária. Discussão que eu escuto muito pouco. Eu acho que vocês devem concordar comigo que fala-se muito pouco de guerra cognitiva, e a guerra cognitiva já está aí, ela já é um fato.
como as redes podem ser utilizadas para hackear cabeças. Não é hackear no sentido físico, tá? É hackear através de processos que misturam cibernética com operações psicológicas e dissolver a capacidade de compreensão das pessoas. É muito mais do que uma guerra de informação. Uma guerra cognitiva é ferrar com a forma que as pessoas compreendem o mundo, de forma que elas podem cruzar com a informação e nem consigam ter uma compreensão mínima daquilo porque já estão formatadas. Vocês já sabem que a gente está vivendo isso. O ambiente político, por exemplo, no Brasil que a gente vive, ele já é detestável, é detestável. E eu não estou dizendo que é só um lado, eu estou falando de lado a lado, tá? Quando a gente fala de guerra cognitiva, é a produção de subjetividades à esquerda e à direita. Então a gente produz uma realidade muito miserável. E a gente vê que de lado a lado existem conversas absolutamente idiotas, basta vocês entrarem nas redes aí e vocês vão encontrar um lixo de lado a lado, né? Isso é uma coisa, né, que a gente costuma chamar aqui de uma idiotice ambidestra, né? E no fundo é muito triste, porque isso acaba gerando uma divisão da sociedade, né? Pode divergir, mas eu percebo que essa divisão, que há algum tempo atrás, não estou dizendo que as discussões não estou trazendo um saudosismo de que antes as grandes discussões eram muito melhores, mas há um empobrecimento progressivo de lado a lado. A gente não está discutindo mais, digamos, percepções a respeito da economia, da política. A coisa está cada vez mais pobre. E se vocês perceberem, boa parte das discussões, só para trazer para o caso Brasil, a discussão hoje se restringe na rede em quem vai prender quem, entendeu? Ele tem que prender, se judicializou completamente a discussão. Então hoje, o que antes era assim, ó, esse aqui é a favor da privatização, aquele não era, esse aqui tem certas percepções sobre segurança, saúde. A coisa cada vez está mais voltada para quem é mais criminoso e quem prende mais. E isso para mim já faz parte de uma certa degradação da política. E isso é uma coisa muito grave, tá? Tanto é que, vez ou outra, a gente tem dificuldade para conversar com pessoas. Se o cara ele tem uma percepção muito distorcida, ele é muito gado, eu tenho problema para conversar com pessoas dos dois lados do espectro político. Porque tu vê basicamente os mesmos tipos de ponderação. Só muda a cor da camiseta, na verdade, mas é fanatismo igual. Vamos continuar então, tá? Vamos falar da China, né? E da sua questão da inteligência artificial. A China restringirá conteúdos que atentem à ordem social e à soberania. Perfeito, eu não tiro nada daqui, né? Não tiro nem acrescento. Sem perder o potencial criativo. É preciso fazer um uso humano do potencial tecnológico. Essa é a questão que eu sempre coloco aqui. Por quê? Porque quem tentar evitar a marcha da tecnologia invariavelmente vai ser atropelado pela história. A marcha da história vai atropelar. Por quê? Porque essa tecnologia traz facilidades, comodidades, traz potenciais de desenvolvimento que não podem ser abandonados. Seria jogar a água do banho fora junto com o bebê. Agora, fato é que existem riscos evidentes. E é preciso fazer um uso inteligente disso. E a China está trabalhando nesse sentido. Segundo ponto, eu acho que ninguém discorda de que é preciso fazer uso da tecnologia evitando a desagregação social e um ataque à soberania. Agora, se alguém aqui defende um ataque à própria soberania, eu não tenho nem como discutir com um cara que fala uma coisa dessa. Né? Segundo ponto, eu quero desordenar tudo, eu quero estilhaçar com a soberania. Bom, então a gente já está num outro plano. Né? Segundo ponto, a China observa como no mundo ocidental a inteligência artificial está sendo usada para gerar desinformação e caos. E justamente por isso ela trabalha no sentido inverso, de fazer um uso racional e o ser humano controlar as suas ferramentas e não ser ferramentas das ferramentas que produz. O que seria a própria alienação em relação ao sistema em que vive. Né? Terceiro ponto. A China publicou uma lei muito mais branda do que o rascunho inicial, do que o projeto inicial. Sinal de que ela quer conciliar a sua soberania com a atração de investimentos. Então a China ela está fazendo ponderações importantes, que eu tenho que apertar, mas não apertar muito, porque senão escapa pelos dedos os investimentos. É um equilíbrio muito complicado, né? Mas ninguém diz que a vida era fácil, né? Continuamos no mesmo assunto, tá?
Ali, claro, a foto anterior aqui do Xi Jinping, que é o líder político chinês, e as outras imagens que eu trouxe são meramente ilustrativas. Trago mais 3 pontos sobre isso, letrinhas azuis. A China quer restringir incitações separatistas, conteúdos apelativos de ordem violenta. Não trouxe aqui a linguagem neutra, tá? Eu errei mesmo na hora de digitar. Linguagem violenta e sexual, tá? Então, é o seguinte, né? A China quer restringir incitações separatistas, conteúdos, e vocês percebam que isso, em boa parte das vezes, resume os conteúdos que a gente vê aí nas redes sociais. Incitações separatistas, conteúdos apelativos de ordem violenta e sexual são praticamente a própria rede. Isso é a rede. Para mim, o Twitter, ele é movimentado. A gente olha as hashtags do Twitter, cara, para mim aquilo ali me faz até mal, assim. Eu entro ali, não existe nenhum tipo de esclarecimento político, não existe nenhum avanço nas hashtags, tá? Não estou dizendo que todo o uso do Twitter é errado. Estou dizendo que as hashtags ali, aquilo que é alavancado, faz mal, cara. Te deixa estressado. Tu entra ali e diz, puxa vida, meu Deus do céu, que esgoto. E faz mal, gera ansiedade, irritação, vídeos irritantes, porque assim, ó, tem figuras da esquerda e da direita que, por mim, eu botava dentro de um container e jogava no fundo do mar, porque tanto um quanto outro não serve pra merda nenhuma na sociedade, me perdoe a expressão. Não servem pra nada. Eles são basicamente a mesma coisa com sinal trocado. Então tu entra na rede, são esses caras que têm destaque. E a coisa é tão miserável que quanto mais o tempo passa, mais eles estão falando para causar. Uns lacram e os outros mitam, mas eles falam por isso. Segundo ponto. A ideia é deixar o uso da inteligência artificial mais frouxo para o uso produtivo de empresas e fazer uma restrição blindando as pessoas, porque, logicamente, imaginem vocês, né? E a China vai deixar esse uso mais frouxo para empresas para atrair investimentos, que seria um uso produtivo. Imaginem vocês, já falei várias vezes aqui no canal que algumas pessoas que trabalham para as redes sociais já trabalharam na CIA, FBI com operações psicológicas. Aí tu imagina, de um lado da ponta da produção de conteúdo, de moderação e de algoritmo, etc, etc, tem um especialista em fazer mingau de cérebro. Do outro lado tem uma criança, um adolescente, um adulto desinformado. Imaginem vocês o estrago disso. Então, se não há discussão sobre guerra cognitiva, a gente está engatinhando na coisa ainda, entendeu? Terceiro ponto. A empresa Huawei, empresa chinesa, apresentou, e eu falei sobre isso alguns dias atrás, um plano robusto para o uso da inteligência artificial no campo da infraestrutura, da indústria e dos serviços, que é a nova rota da seda e na sua face tecnológica. Ou seja, a China está tentando deixar a inteligência artificial para um uso produtivo, útil para o desenvolvimento e cuidar com seus riscos na guerra cognitiva. Eu pessoalmente, não sei se isso vão conseguir fazer, mas na intenção, eu não discordo em nada. Né? Eu não discordo em nada. Aproveitar o potencial para crescer, para o uso social e blindar as pessoas. Cara, as redes sociais são armas, entendeu? Enquanto a gente não entender que são ferramentas e são armas, a gente nunca vai conseguir avançar. Aquilo ali não é entretenimento mesmo, tá? Continuamos aí, vamos falar da Europa e da intervenção dos Estados Unidos, da possível intervenção dos Estados Unidos nas eleições da Eslováquia. Trago a seguinte matéria de um portal russo. Casa Branca se aproxima da Eslováquia quando as eleições se aproximam, né? Então, ou seja, os Estados Unidos querem intervir aí nas eleições. Aí o cara diz, mas a agência russa. Pô, mas eu trago toda hora mídia corporativa, o cara traz uma agência russa aqui. A matéria continua. Segundo o comunicado, Washington claramente não quer ver outro primeiro-ministro de orientação nacional, como é o caso do Viktor Orbán da Hungria, assumir um outro país na Europa. Aí na Eslováquia, que eu pintei em laranja para vocês aí, tem a figura do Robert Fico. E esse cara, ele tem uma conduta contra o projeto da OTAN e de continuidade do apoio à Ucrânia. Automaticamente esse cara está na alça de mira. Ele é oposição hoje ao governo que se encontra no poder na Eslováquia. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O partido de oposição no país já afirmou que não seguirá alimentando a guerra na Ucrânia. Então já está automaticamente na alça de mira nas eleições. E as eleições lá estão taco a taco. Segundo ponto, os Estados Unidos estariam acionando aliados políticos e econômicos na Europa
para intervir no país. E claro, quando a gente tem um sistema democrático liberal, estou colocando entre aspas porque é a expressão que se usa, né? Quando a gente tem esse sistema democrático liberal, isso deixa portas, as tais backdoors, para que os Estados Unidos se introjetem e promovam a sua influência. O Brasil aqui a gente sabe muito bem como é que funciona, né? Essa questão da intromissão o tempo inteiro, e não só agora, como ao longo da nossa história, né? Continuamos aí, nesse mesmo assunto. Tanto é que eu trago mais uma matéria da Al Jazeera, mídia do Catar. Eleição da Eslováquia pode determinar a posição sobre a Ucrânia. A matéria continua. A vitória de Robert Fico poderia aumentar a perspectiva da Eslováquia abandonar o seu firme apoio ao país devastado pela guerra. 3 pontos, começa pelas letrinhas azuis. Mesmo assunto ainda. O governo atual da Eslováquia está totalmente alinhado com o projeto da OTAN e justamente por isso o atual governo, o atual partido do poder, é favorecido nas eleições pelos Estados Unidos, pelos membros da OTAN, ou seja, a União Europeia. Segundo ponto. O opositor Robert Fico questionou a continuidade das sanções contra a Rússia por causa da crise que é produto do prolongamento do conflito na Ucrânia. E também das sanções contra a Rússia. O que esse cara ele tem uma posição marcadamente contrária à continuidade da coisa tal como ela está. Por isso que ele tende a ser alvo dos Estados Unidos numa eleição. Terceiro ponto, letras verdes. Os Estados Unidos estão de olho nas eleições polonesa e eslovaca, e o intuito será levar ao poder forças políticas mais liberais e manipuláveis. Justamente por isso, o governo polonês, que é um governo que, embora seja aliado de primeira ordem, até porque é membro da OTAN, né, a Polônia, mas embora o governo polonês seja um grande entusiasta do sentimento anti-Rússia, ele é um governo mais difícil de controlar. Por isso que o governo polonês está na alça de mira para ser substituído, não sei se isso vai acontecer, acho que não vai, porque acho que o atual partido ganha, mas seria melhor para os Estados Unidos um governo mais controlável. Tanto é que no ideal dos Estados Unidos, todo governo seria uma coisa assim, aquela coisa, é centro-direita ou centro-esquerda, né, de índole neoliberal. Esse seria o ideal. Um governo fantoche, fraco, sem apelo popular, sem defesa soberana. Que aquela não importa se é esquerda ou direita, se é conservador ou progressista, desde que seja alinhado aos interesses financeiros transnacionais, é isso que importa. Tem gente às vezes que se sente super revolucionário porque está defendendo pauta de costumes progressista ou conservador, mas no final das contas não importa nada para esses interesses aí. O que vai interessar é defender a soberania, tu tá ferrado, tá? Continuamos aí, tá? Continuamos aí nossos assuntos, vamos para a Armênia, porque tem sempre desdobramento, assunto quente do momento aí. O Azerbaijão prende o chefe político, líder político de Nagorno-Karabakh, a região de Nagorno-Karabakh. Tiago, eu não sei o que é Nagorno-Karabakh, tem vídeos aí, volta aí nos vídeos que eu estou falando todo dia sobre isso. Olhem a notícia da Associated Press, mídia ultracorporativa, para equilibrar aquela mídia russa ali, né? A mídia russa me derruba nos algoritmos meu alcance e a Associated Press joga lá para cima. Então, é por isso que eu trago mídia corporativa, para ver se eu dou uma aliciada nos algoritmos aí, né? O título é o seguinte: o Azerbaijão prende o ex-chefe do governo separatista depois de recuperar Nagorno-Karabakh. Tá aí a Armênia, trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O líder político foi preso quando tentava cruzar a fronteira para a Armênia naquele processo de êxodo da região. Então, muitas pessoas já saíram, milhares de pessoas já deixaram Nagorno-Karabakh, região de maioria armênia. Por quê? Porque houve uma ofensiva, houve aí uma blitzkrieg do Azerbaijão e retomou, né? Tomou completamente a região de Nagorno-Karabakh e, lógico, seguindo o histórico do Azerbaijão, vai ter represália. E as pessoas estão fugindo porque elas não querem pagar para ver. Até porque elas já estão vendo, né? A própria ofensiva é bastante violenta, então as pessoas estão fugindo. É um grande drama humanitário que estamos vendo acontecer na Armênia.
Segundo ponto, na Armênia não, né? Num território de maioria armênia, dentro do que a opinião internacional reconhece como território do Azerbaijão. Só estou sendo preciso conforme a opinião internacional aí, tá sempre colocando. Minha opinião é uma coisa, a opinião internacional é outra. Segundo ponto, com essa prisão do líder político aí de Nagorno-Karabakh, o Azerbaijão tenta desmontar qualquer possível resposta à sua ocupação, ou seja, está tentando fazer a coisa para ser acachapante. Por isso, a população está fugindo, porque os caras entenderam o que vai acontecer ali. O momento que a Armênia vive não é bom, por causa de uma confluência de fatores que já discutimos aqui, e dentre os quais encontra-se a desastrosa gestão do governo Pashinyan, que é o governo armênio. Então, a situação é problemática. Está aí o Ruben Vardanyan, que é o líder político, era o líder político de Nagorno-Karabakh. Trago 3 pontos e começo pelas letras azuis. 53 mil pessoas já deixaram, esses números vão variar muito, tá? Vão variar muito. 53 mil pessoas já deixaram Nagorno-Karabakh em direção à Armênia, 45% dos 120 mil, né, isso está na própria matéria da Associated Press que eu trouxe para vocês aí. Fugindo de represálias e massacres do Azerbaijão, promovidos pelo Azerbaijão. Segundo ponto, a entrada de pessoas de Nagorno-Karabakh na Armênia engrossará os protestos contra o Pashinyan. Tá? Por quê? Porque essas pessoas sabem da responsabilidade do Pashinyan, que é o líder político da Armênia. Assim como as pessoas de dentro da Armênia mesmo, que não são as pessoas que estão em Nagorno-Karabakh, já tem protesto. O cara já está prendendo, já prendeu centenas de pessoas lá. Porque existe a evidente responsabilidade, não é toda a responsabilidade, nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Não é toda a responsabilidade dele, mas ele tem responsabilidade. Ele fez opções muito complicadas e continua fazendo essas mesmas opções. A gente sabe muito bem que essa aproximação em relação aos Estados Unidos é muito perigosa. Terceiro ponto. A OTAN explorou o caso para sequestrar o apoio da Armênia e afastá-la da órbita da Rússia, explorando exatamente o momento em que a Rússia está ocupada num conflito com a Ucrânia. Já falei sobre isso aí, não vou repetir só para a gente fazer sempre uma síntese do contexto geral. Tá? É sempre muito importante saber o que está acontecendo, os interesses envolvidos ali. E sei que todos vocês, quando olham uma notícia, quando vão ler um artigo, sempre querem identificar antes qual é o contexto. Isso aqui é a opinião de quem, favorece quem, prejudica quem, porque isso é que importa. Né? Porque senão a gente fica... assim, a gente tem muita informação e muita pouca percepção real do que está acontecendo, sabe? Muita pouca compreensão real do que está acontecendo. Não é nem percepção, é compreensão. Aí vamos falar do Reino Unido, que tomou uma decisão assim, né, que estou analisando o Reino Unido conforme o próprio discurso geral da mídia e do governo do Reino Unido, tá? Estou analisando os caras segundo os próprios termos deles, para não ser injusto. Não que eu queira ser justo com os britânicos, porque, né, dada toda a história do Reino Unido, a gente tem todo o direito de fazer o que quiser com o Reino Unido em termos de discussão, né? Porque ninguém aqui vai querer ser justo com quem não é nada justo. Mas vou dar esse benefício da justiça para eles. Agenda verde para os outros, né, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Né? Olhem essa matéria da BBC, mídia britânica, inclusive. Não vou nem... é uma mídia russa falando do Reino Unido. Não, é mídia do Reino Unido falando do Reino Unido, e eu estou analisando o Reino Unido conforme os termos da mídia e do próprio governo do Reino Unido, conforme as ideias do príncipe, que agora é rei, né? O rei Charles III, Carlos III, né? Para não confundir com o Ray Charles. Ray Charles é legal, né? o músico. Rei Charles é uma droga. Né? Ele não quis falar sobre as associações dele com crime. Tá? Campo petrolífero de Rosebank aumentará a segurança energética, diz o Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico. Qual é a questão aí, e que a própria matéria da BBC explora? O Reino Unido irá explorar petróleo e gás no Mar do Norte. A operadora será a Equinor, ou Equinor. Não sei como é que se pronuncia isso aí. Está ali o xizinho no Mar do Norte, está ali pintado de laranja o Reino Unido. E, segundo ponto, qual é a questão aqui? O que a mídia vai falar? O que a BBC vai falar? A BBC que é uma mídia britânica, historicamente britânica. Né? A mídia histórica esteve envolvida em vários eventos históricos.
Qual é a questão? A questão é que o Reino Unido defende a agenda verde para os outros, faz uma campanha de que é preciso mudar, de que não pode explorar petróleo na Amazônia, que não pode... Não estou defendendo a destruição da Amazônia, só estou colocando o ponto de vista do Reino Unido. Tá? Senão o cara diz, é defensor, negacionista climático, toda aquela charopada que a gente já está acostumado. Né? Assim, o Reino Unido defende assim, ó, ninguém pode mexer na natureza porque o mundo vai acabar amanhã. Aí chega lá, aperto energético, evidente, lógico, porque cria uma campanha de tentar jogar a Rússia para fora do mercado energético, dá aperto energético, dado o potencial energético da Rússia. Aí o que o Reino Unido faz? O óbvio. Apela para o óbvio, que é vamos explorar os recursos energéticos fósseis que temos para manter a nossa segurança energética. Agora, o que o Rishi Sunak diria se isso fosse, no caso, o Brasil, né? Então, assim, é agenda verde para os outros. Para mim, não. Ah, mas ali tá, mas eu preciso ter soberania energética. Se fosse outro, não tem problema, mas o mundo pode acabar, o mundo vem primeiro. O Reino Unido não pensa assim. Estou analisando eles conforme os termos deles. Segundo ponto, o Reino Unido usa a mídia corporativa para estimular a agenda verde em outros países. Então, agenda verde para você e para mim, pragmatismo. Né? Não, mas é necessário, sim, mas qual é o país que não precisa de energia agora, né? Continuamos aí. Está aí o rei rei Carlos III, que é um entusiasta da questão climática. Ele é envolvido com temas ambientais internacionais, também assim como é envolvido com terrorismo e com tráfico de drogas internacional, então ele é uma figura bem internacionalizada. E é uma pauta dele, né? E está gerando polêmica por quê? Porque logicamente que se existe essa campanha para fora, isso respinga dentro. Que é o que eu coloco ali no último ponto nas letrinhas verdes. O ônus para setores financeiros de apoiar um ambientalismo para entravar desenvolvimento dos outros é que isso volta contra eles mesmos, porque o próprio ambientalismo instrumentalizado por eles acaba gerando problemas internos, como está acontecendo. Existem protestos lá dentro por causa disso. Só que a situação energética é problemática. Primeiro ponto, letrinhas azuis. A bolha da OTAN tem tentado se tornar menos dependente das fontes de energia do sul global. Um dos motivos principais dessa agenda é cortar das relações energéticas a Rússia e outros países do sul global. Só que tem um problema para a bolha da OTAN. Se ela quer se tornar independente em termos de energia, as fontes de energia alternativas não suprem demandas. Como está havendo um processo de desglobalização e a tentativa de empurrar a Rússia e a China para fora dos mercados da OTAN, como se virar sem a Rússia energeticamente, sem a China industrialmente? E todo mundo que se alia com a Rússia, os caras estão tentando chutar. Tu chuta a Venezuela para fora, chuta o Irã, chuta a Rússia, e aí já foi um monte de petróleo. A Arábia Saudita começa a mijar fora do pinico. Aí tira a Arábia Saudita, daqui a pouco não vai ter combustível. E as fontes alternativas não suprem demandas. Eu não estou dizendo aqui nenhuma... Isso não é uma defesa ideológica da destruição do planeta. Isso é uma verdade. Existem verdades ainda e elas não podem ser negadas. As fontes de energia alternativas não suprem as demandas do momento. Uma transição muito paciente tem que ser feita. É incrível como hoje a gente tem que... O óbvio, não pode dizer assim as coisas. Tem que ser cheio de dedo. Não, existem fatos. E aí está um fato que está sendo... Só que assim, ó, como o debate na mídia é estimulado de maneira torpe pelos britânicos, isso se volta contra eles. Porque não tem como, entendeu? Tu isolar tanto assim, tu tenta jogar o lixo nos outros, mas ele acaba caindo no teu terreno também. Segundo ponto. Parte da agenda verde é usada por setores britânicos e estadunidenses para afastar o sul global de seus recursos também. Né? Não mexa aqui, não mexa ali, não explora isso, não explora aquilo, mas eu exploro os meus. E provavelmente, se precisar, vou explorar os teus também. Então, existe a questão ambiental? Sim. É preciso pensar na questão ambiental? Sim. Mas esses caras aqui não estão preocupados. Tá? É isso que eu tento discutir sempre aqui. Mas é sempre muito complicado, né? Porque as pessoas realmente acham que a mídia corporativa e que as grandes empresas que destroem a natureza todos os dias estão realmente preocupadas com a natureza.
Às vezes é meio complicado a gente até conversar, né? O cara chega, mas olha aqui o que eu vi, ó, olha aqui o New York Times, o Washington Post, olha aqui as grandes mídias brasileiras e tal, estão defendendo a agenda ambiental, e quem está patrocinando são as grandes empresas, os grandes interesses financeiros que destroem o planeta. Como é que tu vai dizer pro cara que... Como é que tu vai começar uma conversa assim? O cara... Olha, eu prefiro acreditar em Papai Noel, né? Acho até mais bonitinho, assim, né? Embora a história não seja muito bonita também. Enfim, vamos continuar aqui, tá? Continuamos nas nossas discussões, vamos para o Oriente Médio, penúltimo assunto, porque avança a conversa sobre paz no Iêmen, porque os Houthis, que são grupos que governam partes do Iêmen, né, faz visita oficial a Riad, ou seja, ao governo da Arábia Saudita, para conversar sobre o futuro do Iêmen. Isso é muito positivo, tá? O Iêmen é um drama humanitário, e a gente sempre discute, sempre fala a mesma coisa aqui, de proporções gigantescas. E que a mídia, assim, pincela no máximo, entendeu? Então, existe um drama humanitário no Iêmen. Uma guerra que não acaba nunca. E isso está avançando agora, felizmente. Felizmente, nunca ganhou atenção. Espero que no final, agora, pelo menos a mídia fale um pouquinho disso, né? Continuamos aí, trago 2 pontos. Começo pelas letrinhas vermelhas. Diplomatas de Omã intermediaram a conversa, assim como o diálogo Irã e Arábia Saudita. Dentro diz, o que tem a ver? Para quem não acompanha o canal ou está começando a ver há pouco tempo, trago o segundo ponto. O diálogo, então assim, foi o Omã que está ali, né? Não pintei, esqueci de pintar, mas o Omã está do lado do Iêmen, ali ao sul da Arábia Saudita. Assim como Omã intermediou o diálogo entre Arábia Saudita e Irã, está intermediando essa conversa aí dos Houthis com a Arábia Saudita. E por que é importante o diálogo Irã e Arábia Saudita? Porque são partes, como eu coloco no segundo ponto, que atuam no conflito no Iêmen. O Irã apoia os Houthis e a Arábia Saudita promove diretamente operações apoiando o governo, um outro governo que atua também em outras regiões do Iêmen. O Iêmen ele tem uma situação bastante complicada aí, né? Tem até uma parte do Iêmen que talvez seja separada do território, existe uma conversação sobre isso aí. Mas não vou discutir isso hoje, né? Mas o fato é que logo que houve o diálogo entre Irã e Arábia Saudita, as coisas começaram a tranquilizar. Isso é muito importante, tá? E essa conversa também foi intermediada pela China, o que, né, dá uma projeção diplomática para a China. Trago 3 pontos, está aí o líder da Arábia Saudita, né, o Mohammed bin Salman, e começo pelas letras azuis. Os sauditas se referiram aos Houthis como representantes de um governo formal. Isso é uma evolução. Isso é uma evolução, já há um reconhecimento. A animosidade já está se desfazendo. Segundo ponto, o nó da questão, e que continua ali, mas que já foi bastante afrouxado, é que os Houthis exigem que os sauditas paguem os salários do funcionalismo do Iêmen, do governo do Iêmen. Até porque os sauditas são responsáveis por crise econômica no Iêmen. E a China conseguiu um compromisso da Arábia Saudita de pagar. Por isso que a China conseguiu fazer bastante avançar. Porque a China é boa de papo? Não, porque a China chegou com propostas para a Arábia Saudita, que tem um projeto tecnológico de infraestrutura. Então houve uma espécie assim, uma mão lava a outra. Porque a China é humanitária e quer salvar o Iêmen e as vidas? Não sei, mas a China está de olho para investir no Iêmen também. Se a paz vai vir por causa disso, putz, melhor, né? Terceiro ponto. Tem gente que, para fazer negócio, destrói um país, invade, coloca força militar, dissolve soberania. Muito melhor que a paz chegue, que o cara traga investimentos e consiga promover paz. Melhor do que botar tropa lá dentro, que é como os Estados Unidos costumam fazer suas transações no Oriente Médio, né? Terceiro ponto. Os Houthis querem acesso a mais receitas do petróleo, a portos e aeroportos e controle do Banco Central do país. Na verdade, os Houthis querem reconhecimento e ter as ferramentas do governo na sua mão, que é naturalmente lógico e a coisa está avançando a bom termo. Claro, não vai ser amanhã que isso vai acontecer, mas o desenrolar é importante. O drama humanitário no Iêmen é algo muito preocupante. Tá? Último tema do dia, tá? O último tema do dia, que é um balanço da segurança em El Salvador. Trago ali uma matéria da Reuters. O relatório da polícia de El Salvador diz que o colapso, né, que as operações
que estão sendo feitas lá no... tem alguns problemas de tradução esse tradutor que eu estou usando aí, né? Que essas operações de El Salvador de segurança ainda deixam 43 mil pessoas atuando em gangues, não estão presas. Porque El Salvador está promovendo uma grande operação de combate ao crime organizado. Que lá, claro, tem pessoas que divergem, tem a mídia corporativa malha em cima. Creio eu que a mídia corporativa bata mais no Bukele, no Nayib Bukele, porque ele deixou de ser um fantoche, que ele foi levado ao poder como um cara que manteria El Salvador do lado dos Estados Unidos. Ele deu uma guinada, foi lá conversar com a China, com a Rússia e mudou. Já mudou a opinião internacional da OTAN sobre ele, né? Ele já virou, né, de uma grande esperança jovem para um ditadorzinho mirim. Então a opinião é volúvel conforme o interesse, né? E a mídia corporativa massacra o cara. Mas o fato é, o Nayib Bukele começou um estado de exceção para combater o crime organizado, e eu não sou entusiasta do Nayib Bukele, antes que... Sempre é importante fazer essa ressalva. Discordo dele em vários pontos, econômicos, políticos, sociais, mas o cara está tendo resultados. Tá? Eu não sou ideologicamente alinhado, inclusive estou num espectro oposto ao do Bukele, mas está tendo resultado. Está dando resultado. E isso nem a mídia corporativa, com todos os seus ataques, consegue mentir. Todo mundo fala, o Nayib Bukele isso, aquilo, mas está tendo resultado e a população apoia. Bom, então há resultado. A Reuters vazou um documento aí, um relatório de segurança. As forças de segurança de El Salvador não desmentiram, esse relatório traz alguns dados. Vamos falar sobre eles, está aí El Salvador no mapa. Primeiro ponto, letrinhas vermelhas. A Reuters diz ter tido acesso a documento com números de ação anticrime de El Salvador. Segundo ponto. O Bukele promove um estado de exceção contra o crime organizado. Ele já prendeu 70 mil pessoas. E algumas pessoas estavam lá, não estavam só... Então, está prendendo e depois ela vai liberando conforme vai tendo julgamento. Então isso está gerando uma polêmica enorme por causa da questão das liberdades aí. Parece que prendeu 70 mil, já soltou 7 mil, porque, né, ou porque já cumpriram pena, ou porque estava inadequada a prisão e assim por diante. Mas o fato é que está tendo resultado. O governo Nayib Bukele hoje ele é apoiado por... números de um tempinho atrás, que eram bem menores, já davam mais de 70% frouxo de apoio pro cara, entendeu? Mais de 70% de apoio pro cara. Hoje o cara deve estar batendo quase nos 80%. Significa o quê? E as pessoas apoiam o combate ao crime organizado, que é um problema na América Latina e está crescendo. Diga-se de passagem, El Salvador e Nicarágua estão sendo experiências muito positivas de combate ao crime organizado. E claro, a Nicarágua nem precisa dizer o que a mídia fala da Nicarágua, né? Mas o fato é que a Nicarágua ela consegue promover um combate consistente ao crime organizado com uma repressão violenta contra o crime organizado. Tanto é que Honduras, você percebe que está todo mundo junto ali, né? Tá El Salvador, Nicarágua, Honduras, que está do ladinho ali, quer usar a fórmula de El Salvador e da Nicarágua. Porque está funcionando, entendeu? A gente não pode esquecer uma coisa na mídia corporativa também, tá? Que a mídia corporativa, ela é associada aos interesses dos Estados Unidos na região, e quanto mais crime e bagunça, mais os Estados Unidos têm como introjetar os seus interesses, fazendo parceria com setor de segurança, setor de justiça. Não nos esqueçamos disso. Tanto é que o que o Bukele fez quando chegou ao poder e conseguiu se consolidar? Ele passou um rapa no sistema judiciário para evitar que os Estados Unidos cooptassem. Isso foi um dos fatores que irritou os Estados Unidos. Então é importante olhar para esse prisma. Eu discordo do cara, mas eu tenho que... Assim, quando uma coisa ela é, velho. Não dá para virar as costas para isso, entendeu? Quando o fato tá ali, ele tá ali. Não é virando as costas para ele que ele vai sumir dali. Não é negando a verdade que a gente vai fazer a discussão avançar de maneira esclarecida, entendeu? Eu discordo do Nayib Bukele, ele tem decisões econômicas completamente malucas. Só que nesse ponto está dando resultado. A população está apoiando. Respeitar a soberania de um Estado é isso. Tu olha para lá, a população, mais de 70% está apoiando, cara. As pessoas viviam uma criminalidade ferrada, extorsão, tortura, estupro, isso caiu. Como é que tu vai dizer que eu aqui do Brasil vou lá dizer que está errado, cara? Porque eu tenho divergências ideológicas com ele. Pelo amor de Deus. Isso é leviano e infantil, inclusive. E não faz a discussão política avançar. Não faz mesmo. É por isso que a rede é o que é.
o meu mito está sempre certo, o mito do outro está sempre errado, porque cada um tem seu mito, e aí fica essa discussão de bosta na rede, me perdoa a expressão. O outro faz tudo errado e eu faço tudo certo. Isso vale para os dois lados. Não é assim, entendeu? Primeiro ponto. Continuamos, está aí o Najib Bukele, tá uma liderança política bem jovem, né? Embora venha sendo criticado pela mídia corporativa, claro, porque logicamente que vai ter excesso, né? Mas ele está fazendo uma operação lá, vou fazer omelete e vou quebrar muito ovo, né? Bukele tem o apoio de mais de 70% da população que elogia a repressão contra o crime. Elogia a repressão contra o crime. Tá? Então a população do país elogia. Segundo ponto. Houve visível queda do tráfico de drogas, de casos de extorsão e de homicídios promovidos por criminosos. E o terceiro ponto que é fundamental. A América Latina está formando grupos para discutir o avanço do crime organizado e não está conseguindo resultado. Tá? O Brasil, olha o que é o crime organizado está crescendo no Brasil, já faz tempo. Entra governo, sai governo, é o de camisa vermelha, vem camisa amarela, vem camisa verde, camisa azul, crime organizado sempre aí. Aí tinha... Era o problema do traficante, agora tem a milícia, e aí vai piorando, daqui a pouco vai ter até dinossauro aí comandando o crime. E aí? Estou trazendo um caso de El Salvador, Nicarágua. E é até bom trazer um cara da esquerda que a mídia não gosta, um cara da direita que a mídia não gosta, como é o caso do Daniel Ortega da Nicarágua, como de esquerda, e do Bukele, um cara de direita que a mídia não gosta, para fazer essa questão, porque daí não tem como o cara... Ah, mas olha o Bukele, mas o Daniel Ortega também. Cara, então eu não vou elogiar, porque... Para com isso. Né? Tem que ver o que está sendo feito aí. E tirar alguma lição disso, não para copiar, mas para ver, né? E parar de futebol, né? De futebol, política futebol, né? Camisa de time e tal. Eu torço por esse político, eu como até o cocô desse político, se ele cagar, me perdoa a expressão, né? Pô, pelo amor de Deus. Assim, eu tô de saco cheio disso aí, cara. E aí, a gente termina com o momento final. Peço desculpas aí mesmo, mas eu tento me controlar o máximo possível, tá? Eu sou um cara bem calmo aqui falando, mas eu sou um cara aqui por dentro, tem bomba nuclear explodindo, né? Formas de apoiar o canal, tá? Tem 3 formas de apoio, estão aí. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem aqui durante o vídeo não mantêm o canal, já falei com você, sempre falo isso. Se eu fosse depender apenas dos anúncios, ficaria muito complicado manter o canal, a receita dos anúncios. O que mantém o canal é o apoio financeiro que alguns de vocês dão e pelo qual eu sou extremamente grato. Né? Grato pela confiança no trabalho. Primeira forma de apoio, né, é por boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se, está aí o site do Apoia-se. Em todas as 3 formas pode apoiar com o valor que quiser, é uma ajuda solidária, então vocês decidem. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, do CPF, do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail que é pixverdadeconcreta@gmail.com. Se colocar isso aí lá na chave Pix, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Ou pode ajudar pelo botão Seja Membro, que é um botão que fica embaixo do vídeo. Ajuda pelo YouTube, tem faixas de valor ali, vocês escolhem qual faixa vocês preferem. Repito, as 3 formas são muito bem-vindas. E repito, agradeço a todo mundo que apoia e agradeço pela confiança no trabalho. Tá? E me desculpa de novo, né? Eu não gosto muito de ficar... Eu adoro falar palavrão, assim, mas na minha atividade profissional eu tento evitar, mas nem sempre consigo, porque eu fico muito irritado com tudo, cara. Eu sou uma pessoa bem irritada. Então, e não tem como ficar, ninguém tem sangue de barata, né? Dito isso, vou parando por aqui, tchau pra vocês.